E olha só, pessoal, uma das maiores dificuldades na hora de se relacionar é aprender a dizer o famoso não. E tem muita gente que, enfim, talvez seja bonzinho demais, ou seja, não querer ferir a sensibilidade do seu parceiro, tem uma dificuldade brutal de proferir essas 3 palavras com esse tio em cima, seja na amizade, seja no namoro, seja no trabalho ou no casamento, né? Inclusive, ter muito medo de decepcionar as pessoas pode acabar violando seus próprios limites. Mas, para ensinar a gente, o pessoal que realmente tem dificuldade de dizer não, sem culpa, sem remorso, ninguém melhor do que a nossa querida psicóloga, já cativa aqui do time de colunistas do Morning Show, doutora Lala Fonseca. Obrigado pela presença mais uma vez, querida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Marinho. Eu agradeço estar aqui com vocês hoje novamente. A gente acaba tendo muita dificuldade em dizer não, né? E no passar, né, da vida, a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, seja com a culpa, seja com a rejeição, seja porque a gente foi condicionado a agradar os outros o tempo inteiro, e aí a gente acaba sendo ensinado a evitar constrangimento, evitar conflito, né? E aí isso acaba sendo muito delicado para a gente mesmo, porque a gente fica com uma sensação na vida de que a gente não se agradou em momento nenhum, né? Cada sim que a gente fala contra a nossa vontade é um não que a gente está falando para a gente mesmo. Pois é, e essas 3 palavras com o tio realmente são fundamentais em determinados momentos, né? 3 letras, melhor dizendo. Oh, já estou tão fixado na palavra do dia. Obrigado pela correção. Minha diretora Helena aqui tacou a boia para mim. Vai contigo, Jess, por favor. O que você acha? Abre alas. Eu acho que as pessoas, no geral, elas têm uma tendência a querer ser agradáveis com quem elas se importam. E eu até diria que muitas pessoas não dizem não porque querem muito a aprovação dos outros. Então, eu tenho uma impressão de quão menos dependente você é de aprovação externa, mais habilidade você vai ter de dizer não. Então, doutora Lala, eu tenho uma pergunta dentro disso. Qual é a sua principal dica para uma pessoa que é sempre alguém que quer agradar e que só diz sim, sim, sim? Eu vi uma entrevista da Gisele Bündchen recentemente que ela falou que uma amiga disse para ela que o fato dela falar sim para todo mundo faz o sim dela até se desvalorizar, o tempo dela. Então, qual que é a sua dica para as pessoas saírem disso? Obrigada, Jessie, pela pergunta. É excelente esse ponto, porque está relacionado com a nossa autoestima, né? Quanto que a gente aceita desagradar outra pessoa, e aí até levanta um questionamento. Será que eu realmente quero ser gostado pelo outro porque simplesmente eu faço tudo que a outra pessoa quer, ou porque a pessoa realmente me valoriza quem eu sou e me enxerga? Porque que gostar é esse que eu preciso dizer sim o tempo inteiro para as pessoas, né? A gente está vivendo um mundo um pouco mais difícil para lidar com as frustrações e desagradar o outro, mas infelizmente é a única maneira da gente se relacionar genuinamente com as pessoas. Belo ponto, David, vou contigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de falar não, porque eu sempre... Amigão da galera? Não digo amigão da galera, mas assim, como eu gostaria de receber o sim, eu também acabo sempre tendo essa dificuldade de falar não. E às vezes eu me submeto a algumas coisas que eu não gostaria de me submeter justamente por essa premissa, né? De não querer falar não. Então, de que forma que eu posso melhorar, principalmente como meta aí para 2025 que está começando? Olha, talvez algumas dicas, né? Algumas frases que a gente consegue memorizar, né, na mente. Por exemplo, eu entendo que isso é importante para você, mas eu não consigo assumir isso agora. Ou eu não consigo ajudar isso com você hoje, eu não consigo fazer isso por você hoje, mas talvez na semana que vem, se é algo que você gostaria de fazer. Olha, eu agradeço o convite, mas eu não posso ir. É muito importante, né, que a gente olhe para a vida e recuse algumas situações que talvez não sejam mais válidas para a gente. Até porque, olha, é interessante trazer, né? O nosso cérebro, ele não entende o não de imediato. A gente precisa fazer um processamento desse não. Até por isso que às vezes as pessoas falam, eu não quero comer chocolate. Não, ao invés disso, eu quero comer uma fruta. Doutor, né? Porque... se você me permite uma breve interrupção aqui, desculpa te interromper no teu exemplo, só para sim recepcionar agora novamente todo mundo que está sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue adiante aqui, aquele momento aqui de dicas valiosas, a gente explorando aqui tendências psicológicas, essas armadilhas que muita gente acaba refém, e a incapacidade de muita gente dizer não, sendo que dizer essas 3 letras com esse tiozinho é fundamental em muitos cenários. E a gente já está citando alguns aqui, doutora Lala Fonseca com a gente e com a palavra, por favor. É libertador, né? Conseguir aprender
a dizer não é extremamente libertador. A gente passa uma vida, e muitas vezes até nas grandes metrópoles, né, a correria, e aí a gente vai achando tempo e vai se desdobrando para dizer todos os sims possíveis, porque a gente gostaria de receber o sim do outro, como o David mencionou. Mas assim, a gente passar a vida inteira dizendo sim, a gente não vai ter tempo para viver a nossa vida. Minha mãezinha sempre me falou, quando eu era um mero fedelho, quem tudo quer, nada tem. E faz parte de educar a criança, dizer muitos nãos, para ela não virar um mimado irremediável. Por outro lado, você ouve muito de governantes, né, que tem que tomar decisões dificílimas todo dia de desagradar certos setores para poder, enfim, equilibrar o todo, né? E o próprio Ronald Reagan dizia muito isso, né? Ex-presidente americano, dizia que a forma de você equilibrar as contas públicas é aprender a dizer não. Tem o Tony Blair também, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo que a arte da liderança é aprender a dizer não, dizer sim é muito fácil. Então, serve para vários âmbitos da nossa vida, não é isso, David? Exatamente, mas sabe qual é o grande problema também? Quando você fala muito sims, e a partir do momento que você fala um não, parece que aquele um não sobressai sobre os sims, né? Por quê? Com certeza ele sobressai, porque você já habituou a pessoa, o comportamento dela, de que você sempre vai dizer sim. Então, aí você, exatamente, como a criação que o Marinho mencionou. A gente cria um filho dizendo sim, sim, sim. De repente você vai dizer, não, como assim? Está fora do padrão, do esperado do comportamento. Né? E quando a gente fala dessa questão relacionada com a política até, né, acho que o sim genuíno, ele é uma força transformadora, que ele tem o poder, né, de alinhar o sonho das pessoas, e as grandes mudanças na história vêm em decorrência desse sim verdadeiro, de quando todos estamos juntos num propósito. Então é importante a gente saber dizer sim e saber se posicionar frente aos nãos, porque é o sim que conecta, que inspira, que multiplica. É esse o ponto, né? É isso que transforma a vida de uma maneira verdadeira. E como lidar com pessoas que têm dificuldade em escutar o não? Ou que são muito insistentes quando escutam esse não. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu pedi pro meu pai pra eu ir num show do Jonas Brothers. E ele disse não. E aí eu fiz umas 10 páginas de uma redação de por que ele deveria dizer sim. Eu sempre fui muito insistente. Até acho que, admitindo aí, eu acho que eu sou uma pessoa que vai, quando recebe o não, vai atrás do sim. Mas eu sinto que talvez as pessoas no meu entorno me digam muito sim, porque eu sou difícil de dizer não. Mimada. Ou insistente. Não, olha, O que é isso? É insistência, teimosia, obstinação, mimada? Acredito que a Jessie, como especialista em debates, ela tem ótimos argumentos. Isso é verdade. Né? Então, ela acaba tendo um poder ali de persuasão e acaba tendo uma manobra que acaba convencendo. Até muito importante trazer isso para os pais, né? Se você disse não para o seu filho, não importa o que ele faça, não diga sim. Porque quando você estica e ele continua fazendo birra ou continua fazendo alguma coisa, e você passar a dizer aquele sim, ele vai aprender que assim, ele pode insistir com você, que em algum momento você vai dizer sim. Então um não tem que ser sempre um não muito claro. Meu pai isso errou, aí, é a super Jessie Peixoto, hein, galera? Ela é faixa preta no jiu-jitsu verbal e vai desde o orçamento público federal ao show do Jonas Brothers. Essa é a Jessie Peixoto que a gente tem o prazer de ter aqui. Mas eu sinto que às vezes, André, as pessoas ficam culpadas. Assim, eu dou. Falou não, aí eu dou um argumento e a pessoa muda. Ah, tudo bem, então. Aí depois a pessoa fica meio magoada comigo porque tá arrependida de ter dito sim. Doutora Lala, eu sou culpada ou não? Parcialmente, né? Mas assim, você tem algo no seu coração que aí você acaba amolecendo, e aí você diz o sim, faz parte da empatia, né, do ser humano. A gente acaba muitas vezes cedendo, porque aí a gente para pensar, avalia, fala assim, será que esse não tinha que ser? Porque também quando a gente aprende a dizer não, é interessante trazer isso. Na terapia, quando os pacientes aprendem a dizer não, eles passam a dizer não para tudo. E aí acaba generalizando esse não. Mas será que é não mesmo? Ou será que não tem um jogo de cintura? Porque senão não tem relacionamento, a gente não se relaciona com ninguém se a gente dizer não o tempo inteiro pro outro, né? Mas a Jess escreveu uma redação, porque ela não foi ao show, realmente, olha, me causa uma surpresa. Ah, você foi ao show. A redação me ajudou ali. David, diga pra nós, você que é quase incapaz de dizer não na sua vida?
Eu sofro, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu já comecei levando não, né? Então, assim, comecei a vida poético. levando não. Mas é verdade. Verdade. Eu acho que tem, assim, no histórico, a pessoa que recebe muitos nãos da vida também, aí acaba sempre querendo dizer sim. E é igual eu disse, eu acabo me submetendo a algumas coisas que eu não gostaria, justamente pelo fato de ter recebido muitos nãos. Isso tem a ver também com a nossa infância, doutora, em relação àquilo que você aprendeu ali, já está enraizado e você vai levando para a vida e até hoje adulto tem uma certa dificuldade de conseguir fazer essa reviravolta, de conseguir transformar isso? Isso tudo faz parte dessa ferida emocional da criança interior que a gente tem, né? Porque todo o não que a gente passa a dar, né, o que a gente recebe da vida é como se a gente estivesse recebendo não dos nossos pais. E isso dói muito, porque a gente quer ser amado pelos nossos pais. Então, a grande base da dificuldade relacionada com não é esse amor externo, é essa aprovação externa que começa desde a infância. Então, isso precisa ser trabalhado porque, pelo fato de você dizer não ou de você receber o não, não significa que você não estaria sendo amado pelos pais. Faz parte do que tem dentro de você, percebe? Então, é a sua autoestima, é a sua aprovação, é a questão relacionada com talvez eu seja rejeitada por umas pessoas, eu não vou ser gostado por todo mundo. E tudo bem, faz parte da vida, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas é difícil lidar, viu? Difícil. Por exemplo, doloroso. quando eu levo um não de aquilo que eu tenho uma expectativa muito grande, assim, e a pessoa fala não, realmente eu fico frustrado, fico remoendo aquilo, e aí eu fico pensando nos motivos, como eu poderia fazer diferente para levar o sim. Então, E já debate, difícil, né? isso aí, é difícil, é natureza humana, você lidar com a negação. Só que tem sempre bons exemplos aí que foram atingir níveis fabulosos, né, nas suas atuações no esporte. Eu lembro aqui de cabeça só a história do Michael Jordan e também do próprio Tom Brady, né, astros do basquete e futebol americano, respectivamente, tomaram várias tortas na cara em várias daquelas peneiras, né, até um dia alguém vê alguma coisa neles, dá aquela chance e o resto é história. Jess, tem alguma que vem à mente? Tem, e até tem um livro, que é o Não Você Já Tem, Então Vá à Luta, do senhor Wilson Porter, quem eu admiro muito, que é um empresário que veio de uma classe muito baixa, não tinha recurso, não tinha nem energia, e criou uma das maiores empresas de geradores elétricos do Brasil. Então, é esse não que ele levou várias vezes que o impulsionou, né? O David bem compartilhou aqui que ele levou vários nãos, e olha o quanto ele cresceu e aonde ele está. Então, é muito bonito ver as pessoas também que vão atrás, principalmente quando a gente está falando de oportunidade, em buscar um sim. A J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, ela foi negada por mais de 8 editoras, até finalmente conseguiu sim e se consagrar uma das mulheres mais ricas do Reino Unido a partir de uma obra literária. Então, assim, também existem casos em que o não é uma porta fechada e você, na sua perspectiva, na sua individualidade, tem que buscar o seu sim por outros caminhos, por outras fases, exemplos e mais exemplos no esporte, na comunicação. A Oprah também foi negada várias vezes, Beyoncé. Então, assim, esses exemplos, eles também mostram que o não você já tem. Então, vá à luta para vários casos. Claro, talvez não nas suas relações pessoais. É Steve Jobs também, né? Um grande nome ali que recebeu um grande não aí, super interessante. E acho que isso pode ilustrar bastante. Tem uma série, The Bold Type, que são de 3 amigas de diferentes formas, né? Elas aprendem, cada uma delas, a lidar com a expectativa externa, a aprender a recusar algumas situações, ou a outra que acaba tendo problemas relacionados ao relacionamento e dilemas, né? Para lidar com menos do que merece. Também essa poderia ser uma outra dica de série. Sensacional, doutora Laura.